E aí galera, aqui é o Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no Historiando, eu e o meu parceiro aqui, ó. Naú Miroma, sou eu, Naú, obrigado Guilherme, meu amigo careca. Cabelo careca, velho. Mas eu não sabe se eu tô pensando em começar a me chamar de Cuca. Você tem até barbinha, eu não tenho. Tá vendo? Bom, nós hoje vamos entrevistar aqui mais uma pessoa da família deste homem, igual eu falei, porque teve um erro de gravação, nós tivemos que começar tudo de novo. Vamos entrevistar um erro. Vários, né? Vários erros de gravação. Vamos lá. A tia deste homem magnífico que está do meu lado. Hoje nós parente meu aqui, depois vai vir o resto, tá? Tomara, mas eu vi muita gente, né? Nossa família é assim, gente, só tem famoso. Só tem famoso? Famoso. Cada nascimento um flash. Nossa. É a... Simone. É do Balão Mágico? Não. Não é? Eu sou diferente. Eu sou muito mais famosa que eu. Cheio de sucesso, rapaz. Ainda mais com o que ela faz, ela é famosa mesmo. Tia, se apresente aí, fale um pouco sobre você, minha querida. Por favor. Também. Boa noite, galera. Sou a Simone, tia do Gui. O que mais que eu sou, hein, gente? Agora eu entrei numa crise de identidade, né? Mãe da Malu. Esposa do Cirlei. Tá filha do seu Luiz. Tá vendo? Já começou todo mundo atrasando, velho. Todo mundo? Formada em Direito. Penalista, né? Esse é um dos motivos que a senhorita veio aqui hoje para nós discutirmos sobre isso. Co-escritora, né? Co-autora. Co-autora de um livro. Pós-graduada em Direito Penal. Eu sou graduada em Direito, sou pós em Direito Penal. Por favor. Pretendo desenvolver ainda algumas... estudos ainda? Alguns estudos, Sobre o que ainda? Olha, eu sou bem diversificada nos meus estudos, né? Na verdade, eu tenho uma história esquisita de faculdade, né? Porque assim, normalmente uma pessoa vai lá e define mais ou menos lá pro meio do curso o que quer fazer, qual área que gosta mais, etc. Eu fiz tudo na Kennedy que puder imaginar que um ser humano pode fazer, eu fiz. Por exemplo, o meu primeiro trabalho de escrita foi em Direito Civil, foi falando sobre nascituros e os direitos do nascituro, propriamente dito. O que seria isso? O nascituro é o feto. Você não sabe o que é o nascituro? É um ser humano que ainda não existe viabilidade de vida. Viabilidade de vida parece esquisito, né? Mas é porque ele não tem uma vida viável, né? Quando o bebê ele ainda está no útero, ele tem acesso a alguns direitos e existe até hoje, né, uma discussão a respeito de quais são os direitos que abrangem o nascituro e quais são os direitos que só vão ter, a criança, né, só vai ter acesso a partir do momento que ela nasce com vida. Né? Nós temos duas teorias no direito civil e os tribunais aceitam as duas, dadas as devidas proporções. Nossa, que legal, que interessante. E como que é? A partir do momento que é fecundado no útero, já passa a ter vida? O que acontece? A gente tem dois tipos de teoria no direito civil. Teoria natalista, teoria concepcionista. Então, para a teoria concepcionista, o nascituro, né, que é os direitos da criança, eles iniciam desde o momento da concepção. Para a teoria natalista, esses direitos, eles só terão acesso, as crianças só terão acesso a partir do nascimento com vida. Como que a gente mede? É tão interessante, assim, gente, eu sou apaixonada com direito. É muito legal mesmo. Mas é muito interessante porque quando você... isso vai interferir diretamente nos direitos de herança, entendem? E esse trabalho, ele foi inclusive direcionado para questões dos embriões que estão congelados. Como é que fica essa história? Né? E como é que o direito vai balizar? Acaba que, na época, a gente não conseguiu achar uma resposta plausível, porque a gente não sabe nem se esses embriões que estão congelados, se eles vão ter uma vida viável, né? Porque eles só vão existir, só vai existir alguma possibilidade de vida se eles forem utilizados para aquele fim
né? Que é gerar uma pessoa. Então, assim, normalmente vai atingir muito mais, a preocupação é muito maior com relação aos direitos de herança. Por quê? Quando uma criança nasceu, respirou, inclusive tem exame que faz, né, mergulham o pulmãozinho da criança, né, normalmente dentro da água, para ver se ele flutua ou não, para poder verificar se ele respirou após a saída do útero, porque aí aqueles direitos de herança são todos transmitidos a ele. Entendi. Entendeu? Então tudo está vincularizado apenas a dinheiro. Tudo. Meu Deus. Exatamente porque a gente tem bases, né, no direito germânico. O direito germânico, ele, em primeiro momento, ele surgiu para poder balizar os direitos de propriedade, né? E só depois que a sociedade foi se formando que a coisa virou... as pessoas começaram a dar mais importância a direitos, à dignidade humana, aos direitos que vão balizar aquela sociedade. Saquei. Que doideira, velho. Não, eu tô com milhões de perguntas agora. No caso disso, então, a senhora basicamente estudou o aborto. Também. Eu ia colocar isso agora, essa cláusula aí. Porque é a grande tensão que todo mundo tem. E aí, e o aborto? Pode, não pode, quando, deve, não deve. O aborto, inclusive, eu escrevi também sobre ele. No Brasil, no caso, ele não é permitido. Então, peraí, a senhora fez 3 pesquisas. Na verdade, eu tô na 5ª pesquisa já. Tá, você está desatualizado. 5 pesquisas. Um sobre o aborto, essa sobre a viabilidade da vida. Na verdade, são sobre os direitos do nascituro. Nascituros. Beleza. Peraí. A gente não falou exclusivamente nesse último trabalho sobre o aborto, mas sobre como é que o Estado deve intervir nas relações humanas, né? Será que até que ponto o Estado pode ou não pode interferir no seu poder de decisão, né? Até que ponto a religião está tão atrelada ao Estado que aí você está produzindo normas jurídicas, ao invés de para balizar aquela sociedade, para balizar um determinado credo religioso. Entendem? Se tudo é vinculado à herança, se por acaso a mulher está grávida de um filho meu, ou a própria mulher está grávida, ela não quer passar a herança para o filho que vai vir. Aí é só questões de papéis e tal, ela consegue resolver então? Não, é muito mais profundo. Eu citei o exemplo da herança, que é o que mais se discute hoje em dia. Mas quando a gente pensa em direito do nascituro, a gente pode, por exemplo, falar em tratamento de saúde da gestante, em alimentos gravídicos, né, que algumas gestantes, vamos supor, não têm acesso a uma boa alimentação, às vezes engravidou uma situação que não consegue, né, a própria subsistência, houve algum término de relacionamento, alguma coisa desse tipo. E, inclusive, os alimentos gravídicos, eles não são direitos da gestante, eles são direitos do bebê, entende? São direitos do nascituro. Então, a gente fala muito sobre propriedade em direito, porque são as bases, né, do direito propriamente dito. Mas existem outros, né, existiram outros direitos em relação à dignidade humana, né, em relação a outras relações, né, do feto para com a sociedade, que foram também balizados ao tempo. Por isso que a gente tem 2 teorias, a natalista e a concepcionista. Que doideira. No caso do aborto, que é tão discutido aqui, no caso, na nossa sociedade, de fato, né? A que conclusão que vocês chegaram, assim, do estudo? Na verdade, eu usei o aborto como uma das fontes, não, dos braços da pesquisa, um dos braços da pesquisa. O que a gente pesquisou efetivamente foi a questão da interferência estatal na vida particular das pessoas. Que a gente sabe que o Estado é o grande leviatã, né? A gente precisa balizar, o direito também ele é criado também para poder balizar as formas de convivência naquela sociedade. Minha opinião particular, eu não faria um aborto hoje, inclusive estou gestante,
Não, eu não faria um aborto. Mas eu penso que se a pessoa opta por fazer um aborto, uma vez que a gente já tem um costume na sociedade disso correr paralelamente à lei, né? Isso acontece de forma marginal ao que deveria acontecer na sociedade, então que pelo menos fosse regulamentado. Né? A gente hoje em dia tem algumas possibilidades de aborto, que é no caso dos anencéfalos, e no caso de estupro. Então, o que a gente pode questionar se tudo é vida, então, por que a gente não pode, por que a gente pode abortar um bebê que é advindo de um estupro e não pode abortar um bebê que é advindo de uma gravidez indesejada? Entende? Então, assim, eu entendo que é a mesma coisa, igual a gente falou sobre o direito de morrer. E como é que funciona essa questão das pessoas em estado terminal? Sabe que estão em estado terminal e são obrigadas a sofrer esse martírio até que se finde a vida, até que ocorra uma falência múltipla dos órgãos, ou a pessoa pode optar por não passar por esse tipo de coisa. Claro. Entendem? Então, assim, quando a gente estudou, né, sobre essas questões, a gente balizou também várias outras formas de extinção de vida que seja uma opção da pessoa e não uma opção do Estado. A eutanásia, por exemplo, é proibida. No caso disso, são os limites do Estado, né? Vocês estudaram de fato. Sim, tipo assim, sim. Na autonomia das pessoas. O que deveria ou não fazer. Isso. Você tinha dito que existem dois estados, né? O do feto, que é o natalino. A concepção natalista e a concepção natalista. A teoria natalista e a teoria concepcionista. Sim, a natalista, no caso, é a teoria natalista, ela determina, né, que o feto, nascido com vida, vai ter direito, né, como uma pessoa... A partir do momento em que ele saiu da pessoa, no caso, né? Porque ele tem que ter uma vida independente. Entendi. Essa vida independente significa respirar pelo menos uma única vez. Então, nesta situação, o aborto seria plausível até antes dele nascer? Não, o aborto, na verdade, ele é regulado em outros países. Quando as pessoas pensam em aborto... Tem até uma quantidade de meses, não é? Elas pensam... em determinados países foram feitos estudos e tudo que a criança não desenvolveu ainda o sistema nervoso, então ela não sente dor, etc. Entende? Uhum. E aí, por isso, em alguns países, até o 3º mês, é permitido o aborto. Entendi. Entende? Mas é só por conta do sistema nervoso. Em questão de ter respiração, não, a respiração vai respirar depois, mas o coração batendo, essas coisas já estava lá, desenvolvido, já está normal? Eu vou falar da minha experiência particular. Pode ser, né? Porque o que eu sei de gestação é até a 30ª semana. Sim. A partir daí eu não sei mais nada, né? Depois de lá a gente não relaxa. Relaxa. Depois daí a gente pega outro pessoa. Minha mãe. Ela tá... Mas eu descobri a gestação, estava com 3 semanas de gestação. Ainda não tinha coraçãozinho formado. Aí o médico me falou que a partir da 5ª semana o coraçãozinho já está formado. Então, assim, eu penso que você precisa ter todo um sistema, não de convencimento, mas de fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali é um ser humano, que ela precisa ter responsabilidade com relação ao que está fazendo, porque é a vida de outra pessoa que ela está interferindo, entende? Porque assim, é muito chocante quando fala assim, você acha então que deveria legalizar o aborto? Sendo bruto, a pessoa leva, tá matando outra pessoa. Sendo bruto, né? Porque está. Está. Só que, será que a gente também não está matando outra pessoa a partir do momento que a gente põe no mundo e abandona? E como é que vai ser esse tipo de vida, né? Ou então faz uma criação irresponsável, igual, por exemplo, eu quando eu tava trabalhando, passava uma mulher em frente ao meu serviço e ela tinha, 6, 7 filhos. Os meninos não tem diferença de 5 anos. É uma moça que anda com carrinho e tem uns 2 meninos. Não, é outra. Aí, é uma outra, uma gordinha que passa lá. Aí, o que pega? Aí,
tem um amigo meu que ele é totalmente contra o aborto. Aí a mulher passa com um tanto de criança, aí bate na criança, a menina passa chorando pra um lado e xinga, e grita, e isso e aquilo. E tipo assim, de vez em quando os meninos pegam eles, tipo, roubando, saca? Aí o que pega? Velho, aí ele vira e fala assim, pra que vai querer ter um tanto de filho desse? Eu virei e falei assim, eles não quiseram. Não, mas tem como prevenir isso, aquilo. Nada é 100%. O que é 100% depois? Assim, né? Infelizmente as pessoas não usam métodos contraceptivos. Na verdade, eu acho que a gente está tendo, ultimamente, um problema social que, principalmente principalmente quando a gente vê no campo da sexualidade, entende? Eu acho que a sexualidade está muito exacerbada e com todas as veias aí, eu não estou falando de sexualidade, de o fato da pessoa ser homo, hétero e etc. Eu acho que a sexualidade como um todo, né? Eu tô com 37 anos, com carinho de 15, é claro. 16, tá? 16. Mas eu lembro que quando a gente, né, começou a desenvolver a sexualidade da gente, tudo, a gente tinha passado, por exemplo, por um surto de AIDS, que levaram um monte de artistas, né, que a gente ainda não tinha cura da AIDS, a gente ainda ficava apavorado com a AIDS, então a gente se prevenia, usava camisinha, né, e etc. E a gente vê hoje um aumento, né, da quantidade de infectados, né, por HIV. A gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, HIV não mata, e todo mundo, quando vai se relacionar, se preocupa um pouco mais com a doença, mas não se preocupa com o fato de poder engravidar, entende? Então eu acho que é a minha opinião, né? Eu não estou falando nada baseado em dados, é a minha opinião, são as minhas vivências. Eu acho que as pessoas estão muito irresponsáveis, estão sendo criadas com falta de responsabilidade. Eu acho que tem a questão do tabu. Eu acho que o tabu do sexo, tipo assim, não é comentado, velho. Tipo, você não conversa com criança e adolescente direito sobre sexo. Os pais não conversam. Os pais não conversam, os tios não conversam. Você vai ter o acesso a isso, você vai conversar com o pessoal da sua idade, pessoal que não conhece as coisas igual a você. E vai conversar com pessoas na sacação. Exato. Entendeu? Então eu acho que é um problema muito mais educacional, e eu não estou falando de escola, porque eu acho que a obrigação de conversar sobre isso é da mãe e do pai com o filho. A gente não tem essa abertura mais de diálogo. Na verdade, as coisas deram uma descambada, né, gente? Porque quando a mulher começou a trabalhar fora, ao invés dela ter alguma vantagem efetiva, né, de tipo assim, tô trabalhando fora, tô ganhando dinheiro, tô ajudando em casa, e vou ser ajudado pelos demais integrantes da casa pra gente conseguir uma família harmoniosa. Infelizmente, a gente sabe que a mulher não tem acesso a esse tipo de coisa. A gente acabou acumulando mais tarefas. Verdade. Entende? Então, assim, infelizmente, a maioria dos companheiros entendem que não tem que ajudar. Ainda tem homem assim que não tem que ajudar, que a educação dos filhos não é com eles, que isso aí é assunto da mulher, principalmente quando tem uma filha, né? E a carga fica muito pesada para a mulher. E eu também não estou falando sobre que eu acho errado a independência feminina. Não é, eu trabalho fora, graças a Deus, tenho minha profissão, etc. Mas é muito difícil conciliar serviço com chegar em casa, arrumar a casa. Cara, não dá. Não dá. Se não tiver ajuda, é um absurdo. Não dá. Entendeu? Então a família, eu acho que a família em si, mas acredito também que seja um processo agora, né? Houve esse processo da mulher sair, desenvolver a sua liberdade, e agora que vai começar a conciliar mesmo, sabe? Também esse processo. Então, lógico, o Gui aqui, ó, sinceramente, esse cara aqui, velho, por mais que eu desoie tudo, esse cara aqui pra mim é um dos melhores maridos que eu conheço na face da terra, velho. Eu vou me espelhar nele quando eu tiver minha esposa. Pô, velho, vou até falar fora do microfone. Brincando, ele, velho, ajuda a esposa, faz a comida, todo dia sabe fazer comida. Ela tem que trabalhar à noite, então quando ela chega a comida já tá pronta. Pô, velho, ô Guizão, bate aqui, mano. Quem já tava batendo aqui, quero que pegou risada, eu acho muito bacana. E é uma coisa que eu quero espelhar, sabe?
Mas a gente estava falando aquela hora sobre seu amigo que pegou e falou aquele monte de filho, né? Falou. Aí, só que pega... Eu não cheguei ao ponto que eu queria chegar. Eu falei que até roubavam de vez em quando. Aí eu penso assim o seguinte, velho. Não abortou, beleza. Não abortou por quê? Pra poder salvar uma vida. Aqueles meninos podem crescer e se tornar... Tem muito mais chances deles se tornarem qualquer tipo de marginal. É verdade. Saca? Tipo assim, não vou falar que eles vão se tornar. Com certeza. Mas tudo com... A probabilidade é ele pra aquilo, saca? Mas eu penso também o seguinte. A gente precisa... pensar, porque infelizmente a gente está vivendo uma sociedade dos extremos, né? Então, quando a gente tem esse tipo de ideia, né, como eu expus aqui, né, eu não faria um aborto em hipótese alguma, assim, né, exceto pelas questões legais, etc., eu não faria. Eu entendo que, tipo assim, eu tô tendo minha filha, é o sonho da minha vida, entendeu? E eu não acho que abortar, por exemplo, é uma solução para criminalidade. Sim, porque quando a gente começa com essas ideias e começa a pensar nisso, eu falo porque a gente, infelizmente, a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que fala, principalmente um vídeo, né, que vai ser publicado. Primeiro porque a gente não consegue prever o futuro. Primeiro porque você não consegue prever o futuro. Segundo, porque quando você... a gente acaba formando determinadas opiniões. Exato. E se a gente for olhar para as escolas do direito, né, todas são balizadas por questões, a maioria, né, são balizadas por questões que hoje em dia a gente acha inaceitáveis. Então a gente não está falando aqui que a solução para a resolução da criminalidade é o aborto. De forma nenhuma. A gente só está falando que a pessoa tem mais probabilidade. Se não disser que não vai estar mentindo. Tem mais probabilidade de ir pro caminho do crime. Por quê? Porque as pessoas vão lá. Se é uma pessoa, uma mãe solteira, por exemplo, e acaba que não teve orientação certa com questão de sexualismo, né, para se prevenir, para se cuidar, não teve condições financeiras. Aí você tem lá 6, 7 filhos. Como que você vai cuidar desses 6, 7 filhos se você não vai ter nem tempo de trabalhar? Você também tem a questão de que às vezes as pessoas odeiam os filhos. A gente pode não gostar. O problema da culpa do cara tá ruim na vida do próprio filho, sendo que o filho não tem nada a ver com isso. Às vezes você teve um filho jovem, você coloca a culpa naquilo. E aquela pessoa. E a responsabilidade, e o responsável foi você. Mas, tipo assim, não foi você diretamente, mas foi pessoas que não te deram apoio. Mas todos eles têm que ter oportunidade de crescer. Sim, porque já tá nascido. A partir do momento que nasceu, tipo assim, eu penso o seguinte: não vai. Abortar não é a solução. Eu também, eu sou louco pra poder ser pai, sou maluco pra poder ser pai, só que eu acho que isso daí é uma decisão da minha esposa. Na verdade é uma decisão conjunta. Não, tipo assim, eu entendo como uma decisão conjunta. Porque ela, como ela é muito nova, ela, por exemplo, se ela engravidar agora, ela não quer de forma nenhuma. Então, o que a gente faz? Vamos respeitar e vamos esperar. Claro. É claro. Olha, eu tô com 15 anos de casado. Não é meu corpo. A minha gravidez é totalmente planejada. Aí, tá vendo? Entende? Então, assim, por isso que eu falo de responsabilidade. Exato. Quando eu iniciei a minha vida sexual e etc., eu já tinha essa preocupação exatamente porque eu precisava de me estabilizar, eu precisava ter uma carreira. Entende? A gente era, na época, a gente era muito pobre, a gente morou em Neves. Não que os moradores de Neves não são pobres. A gente todos. discutiu isso muito. Por favor, vamos tirar essa fama de Neves. Eu amo esse lugar. Eu tô todo final de semana aqui. Nossa. Meus amigos são todos daqui. Ela ama, mas a primeira oportunidade de sair, que esse cara eu saí. Meteu o pé. Não vou falar nada, não. Não, mas ela volta direto. Eu venho pra cá todo final de semana. Mas a gente era muito pobre. A gente era aquelas famílias que a gente tinha que cultivar no quintal couve, alface, para poder ter acesso a esse tipo de coisa. Certo. A gente plantava o próprio café, entende? Eu lembro cana, essas coisas a gente tinha que ter no quintal. Para não passar fome, para não ter, a gente tinha galinha no quintal, a gente criava porco, porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne, essas coisas. Entende? Então, assim, a gente passou por muita necessidade e, assim, eu não esqueço do dia que eu olhei para o lado, minhas irmãs todas eram dona de casa,
E eu nunca aceitei essa realidade. Eu nunca aceitei. Nada também contra a pessoa ser dona de casa. Às vezes é uma opção, mas no caso das minhas irmãs não era uma opção. Não era opção. Entendeu? Se elas tivessem tido oportunidade de ter estudado, de ter feito uma carreira, etc., eu tenho certeza que elas fariam. Eu acho que minha mãe não. Essa é pela minha madrinha. Ela gosta, ela fala, não. Minha mãe, tipo assim, ela pulava, tipo assim, tinha lá a sala de aula, né? Aí a professora dava as costas, ela jogava a mochila pela janela, aí esperava um pouquinho, pulava a janela, ia lá na sala da minha outra tia e chamava ela para poder matar a aula. Falava assim, ô Iva, vamos. Aí a tia Iva falava assim, não, eu quero estudar e tal. Tá assim, você é burra, deixa de ser idiota, esse negócio de estudo não vai te levar a nada não. Mas aquela agora tipo assim, ela é uma das que pagou minha faculdade e tal, estava me ajudando a pagar a faculdade, sabe? E tal, quando eu apertei demais mesmo. Mas aí, só que ela não gosta de estudar. Mas aqui as minhas irmãs não gostavam muito de estudar, mas elas sempre foram muito cultas. Sempre. Elas sempre leram muito, entende? Então, minha assim, mãe fazia poesia, um tanto de coisa lá, velho. Então, assim, eu acho que naquela época elas também não entendiam o valor que ia ter o estudo hoje. Porque não tinha um... Puxa, velho. Porque, na verdade, as mulheres eram criadas para ser dona de casa, gente. Eu fui criada para ser dona de casa. A questão da mulher, sim, mas não só a mulher. Com certeza o pai de vocês falava assim, tanto para a mulher, tanto para o homem que estava lá. Vai trabalhar, porque vocês precisam de dinheiro. É isso que tem. Minha mãe foi bem assim, viu as meninas que não tinha nada. E vai assim, trabalhar. O Rodolfo, que estava aqui, até que o cara da Semifuso, aí Semifuso é nós. É mesmo, tamo aí no coletivo Semifuso. Ele falou assim, que um fulano de tal gastou, sei lá quantos, um exemplo, sabe? Um exemplo. Gastou, sei lá, 50 mil para matricular o menino na escola e depois ainda paga 2.500 por mês. Por quê? Porque ele sabe o poder que o estudo tem na criança. É um investimento a longo prazo, velho. Ele sabe. Nossos pais. É a diferença. Nossos pais não sabem disso. Pô, eu falei com meu pai assim, pô, pai, fui fazer a faculdade. Aí, né? De quê? História. Quanto tempo? 4 anos. Você tem certeza que você vai ficar 4 anos na faculdade pra ser professor? Tipo, cara, velho, incentivo, mano. Pô, vai lá, velho. Bacana, que legal. Meu pai não faz isso, meu pai é doido. Mas assim, um caso à parte. A gente tava falando sobre os anticoncepcionais e tudo. E você viu que vai sair um anticoncepcional masculino? Não, eu acho uma ótima solução. Poxa, que eu morra passando mal, eu vou assistir o negócio e vou tomar, velho. Porque, tipo assim, diferente de vocês que disseram que tal, não aborto e tal, eu não sei, cara. Seria um caso pai, na verdade, é o maior índice de aborto é feito pelo pai. Porque o pai força a situação, né? Não, e além disso, mas além disso, eu estou te falando de um homem que abandona a mulher. A partir do momento que ele esquece que tem filho, ele está abortando essa criança também. E aí, como é que fica o papel do homem? Porque a nossa sociedade é machista. Porque a mulher não tem como pegar no papel e não colocar que a filha é dela. O cara tem um monte de filho aí que não tem nome de pai. O Jonga fala que é o país onde o homem que aborta mais vai entender, saca? Vai entender o que acontece na cabeça desses caras pra poder abandonar o filho. Mas sobre essa questão de aborto, eu acho que seria algo a ser conversado, poxa. Precisa ter uma discussão. Eu acho que você precisa ter uma liberdade de escolha pra pessoa. Você chega lá, senta com sua esposa, a gente tem condições de ter. Não, mas não é planejado, mas nós temos condições. Entendeu? Então é uma criança que pode vir, que não vai ter problema e tal. Agora, passar fome também é outra situação. Entendeu? Tem tudo, eu acho uma coisa muito conversada. Eu acho que assim, o aborto propriamente dito, quando ele foi criminalizado, etc., o Estado ainda estava, né, como a gente vê hoje, muito atrelado à religiosidade. Né? Eu sou muito contra o Estado atrelado à religião. Eu acho que pelo monte de artigo que eu já escrevi, pelas coisas que eu já li, eu não vejo muita vantagem, né? Já que o Brasil é um país laico, né? Então a gente, na minha opinião, não poderia ter normas que balizassem a sociedade como se tivesse uma religião oficial, entende? Então
Então, eu acho que o aborto está muito ligado a uma questão muito mais religiosa do que uma questão de sociedade. Como eu estava te explicando no começo, o direito sempre vem a reboque dos fatos. E se você for olhar o Código Penal de 1940, né? Em 1940 a gente tinha uma outra realidade social. Então, era interessante ser balizado, porque os modelos de família eram diferentes do que são hoje, entende? E a gente tem uma formação social completamente diferente do que é hoje, com valores diferentes, com costumes diferentes. Então, acho que precisa ser repensado. Inclusive, tem um novo projeto aí do Código Penal, que já está para ser votado há muito tempo, mas no final das contas ninguém quer. Porque já está todo mundo, né? Porque, na verdade, o crime, e eu sou especialista, não posso falar, que o crime também é uma forma de se fazer política, entende? Sim. Então, não necessariamente a gente pode falar que uma reforma do Código Penal seja algo que vá trazer popularidade a quem incentive. Entende? A gente vê aí esse pacote. Não deixa ela ver o último vídeo do podcast, não. Pelo amor de Deus, não deixa ela ver. Por quê? Depois você vai ver. Cara, vocês que não viram mesmo. Beleza. Falei besteira aqui. Não, você não, o outro cara que... Esse maluco que entrevistar ele pegou e falou assim, pô, velho, tinha umas paradas lá no centro lá, aí eu olhei pra aquele negócio lá, tinha uns caras lá que ele anda de skate, falou assim, ô irmão, isso aqui, ele pensou, dá pra me ajudar a comunidade lá em Neves, e tá jogado aqui. Todo destruído, o negócio todo regaçado. Eu cheguei e pegou que a cara, falou, qual é, irmão, você tá aí e tal, e o que ferro ali? Dá pra levar embora? Na praça lá, pode. Cantora pegou. Levou embora, tipo, no meio da prefeitura do BH e tal, e 2 negros andando. Só que aí ele trouxe pra cá e colocou no projeto. Ele fez uma coisa pra comunidade, assim. De qualquer maneira, não deixa de ser um fusto. Eu tô falando, a sociedade de hoje é uma sociedade totalmente diferente, a gente precisa rever. Por exemplo, quando a gente vê agora esse novo pacote anticrime, a ideia é interessante, né? Eu entendo que a gente realmente precisava de uma reformulação, só que foi um pacote que eu não acredito que tenha tido tempo para ser pensado, né? Tanto que tem muitas normas que ainda não entraram em vigor, aliás, né? Elas entraram em vigor, mas ainda estão com a aplicabilidade suspensa, porque elas não têm estrutura, o Estado não tem estrutura para poder aplicar. Entendo. Né? Você consegue citar uma outra aí de exemplo pra gente? Uma outra o quê? Uma outra norma. Outra norma de exemplo. Por exemplo, o juiz das garantias. Agora eu vou ser um pouco técnica, né? Vamos começar a ficar chato no podcast, você né? consegue ser técnica e também passar explicando depois, porque, né? Vou tentar. O que acontece? O direito penal é uma forma de violência do Estado em relação ao cidadão, né? Porque o direito penal, ele não serve só para determinar qual tipo de crime, né? Mas ele traz consigo o processo penal, que é para poder regulamentar como que o Estado vai reagir, como que o Estado vai parametrizar o julgamento daquele crime, né? Vai procedimentar as fases, né, de um processo para poder atingir o objetivo final, que é tanto um objetivo de ressocialização da pessoa quanto de aplicação da vingança pública, né? É uma sistematização. É uma sistematização. Então, como é uma forma de violência, porque a maior parte das penas que existem no Código Penal são privativas de liberdade, então a gente precisa que o juiz não seja viciado, né? Por exemplo, quando o juiz ele tem acesso, né, a todo o inquérito, ao que aconteceu no momento, né, da prisão, etc., às vezes ele pode ser direcionado por uma resposta
que é contrárias às provas apresentadas no processo. Entendo. Às vezes ele vai levando pelo sentimento, pela emoção. Isso. Na verdade, o juiz ele precisa ser imparcial. Sim, lógico. Né? Ele tem que ser justo. Isso é impossível a imparcialidade, mas ele tem que tentar ser o mais imparcial possível. Porque na verdade ele acaba sendo atingido pelas experiências pessoais dele. Claro. Então vamos supor, hoje em dia, quando acontece uma prisão, a pessoa é submetida a uma audiência de custódia. Na audiência de custódia, ela vai ter acesso a todas as coisas, todos os documentos que foram produzidos durante a prisão daquele indivíduo. Esse juiz, por exemplo, que faz a audiência de custódia, ele não deveria julgar o processo no momento em que vai se analisar se o crime realmente ocorreu ou não e o quanto de pena que vai ser aplicada a essa pessoa. Por quê? Porque ele teve acesso a documentos que estavam lá no calor das emoções, né? No calor daquela flagrância do delito. Né? E, na verdade, o papel de ter acesso, né, quem deveria ter acesso a esse tipo de documento seria o Ministério Público, que é o órgão acusador, é o advogado do Estado, né, para poder infligir pena àquela pessoa que cometeu o crime. Entendi. Então, o juiz, ele acaba tendo até mesmo para poder ele verificar se a prisão foi feita de forma legal, se houve, né, alguma arbitrariedade, etc. Tem como não passar para ele esse papel todo, né? Tem como... Não, pro juiz, na verdade, que vai fazer a audiência de custódia, não. Porque ele precisa julgar, o que ele está julgando ali no momento é se houve arbitrariedade na prisão do indivíduo. Então, mas... E aí, o que acontece? Aí que entra o pacote anticrime. O pacote anticrime criou o juiz das garantias. De modo que esse juiz que participou da audiência de custódia não é o mesmo juiz que vai julgar no momento da instrução processual. Entendeu? Então você vai ter dois juízes para atuar em formas diferentes, em momentos diferentes do processo. O mais legal seria que eles nem se conhecessem também, né? Não se conhecem. Normal. Não, o processo é redistribuído. Entendi. A proposta do juiz das garantias é essa separação. Exatamente para poder não prejudicar a imparcialidade do juiz, já que o Ministério Público é o órgão acusador e o advogado do réu é quem vai defender o réu. Então, na verdade, a justiça é um entrave de provas, né? Uma luta de provas e o juiz é que vai determinar o seu convencimento em relação ao que está acontecendo no processo. Essa vai ser a atualização que eles estão planejando, né? Isso é o que já foi aprovado, inclusive. Já está em vigor. Mas o STF suspendeu, por quê? Porque a gente não tem uma estrutura estatal que permita esse tipo de julgamento, então, que é o que eu entendo que seja certo. Então o mesmo juiz está fazendo o trabalho acaba todo. Ficando viciado. O processo está indo todo para ele, quando na verdade devia ter separado para um e para outro, para poder ter certeza que julgou correto aquele crime. Lógico. Saca? Tia, só um minutinho. Você teria vontade de ser juíza? Sim. E você tinha dito sobre estudos e tal, tem planejado? Também, eu sou, na verdade, eu sou policial já, né? Eu já tenho 15 anos que eu sou policial. Eu sou policial militar. E todo mundo me questiona muito sobre o fato de eu ser concurseira, né? De eu ainda ser concurseira. A Polícia Militar, né, é uma ótima instituição, uma instituição que eu trabalho com amor, com carinho. Entende? É um lugar que assim, eu me sinto realizada, porque eu acho que eu posso interferir na vida das pessoas, né, de maneira positiva. É lógico, existem percalços, existem problemas que todas as profissões têm. Mas o que eu quero, meu objetivo é ganhar mais e poder fazer outras coisas também. Entende? Me serviu enquanto estava, assim, me serve enquanto eu ainda estou na instituição, faço meu serviço todo certinho e tal. Tem prazer nele? Tenho prazer, não tenho nenhum problema, mas eu quero crescer na vida. Também pensar no futuro, né? Algo que, poxa, que realização profissional. Isso. Se você tem um objetivo, por que não? É igual o objetivo que é melhor pra você, é o objetivo, não que a área vai ser, mas o objetivo que você vai ter e concluir que vai ser melhor pra você. Igual eu falei, em todo podcast eu falo do novo ensino médio. Verdade. O projeto de vida do novo ensino médio que tem tipo assim, se o pessoal
tipo assim, souber, daí, tipo, pegar a ideia e souber implementar, é uma parada muito boa. Porque, igual eu, por exemplo, eu fui me estruturar depois que eu saí da escola e tal, e eu fui aprender mais ou menos a fazer um projeto de vida quando eu estava na metade da faculdade. A gente não tem isso quando a gente é mais novo. Nós não tivemos isso. Isso é uma boa pra gente poder se estruturar, saca? Que agora até hoje a estrutura tá legal, né? Hoje não tá certinho. Tá de boa. Sabe o que você ia falar? Qual foi o terceiro tema? Porque você falou que fez um artigo sobre 5 temas, né? 5 artigos. O primeiro nascituro, o segundo aborto e o terceiro. Não, o segundo não foi sobre o aborto. Foi um braço, né, que você disse? Foi um braço e na verdade a gente escreveu sobre isso há pouco tempo. Sim. Eu escrevi aborto aqui, mas eu lembro que foi sobre a questão do Estado. Da intervenção estatal sobre as decisões pessoais. Exato. Mas aí beleza, né? Aí eu fui lá. Água pra nós, velho. Por favor. Aí eu fui lá e escrevi esse artigo e a gente publicou na faculdade e eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Agora eu descobri, né? O meu professor chegou pra mim e falou assim, olha, eu estou querendo fazer um artigo, você quer escrever comigo? Eu nem sabia o que era. E falei assim, quero. Fiz carão, falei, quero sim. Por que não? Vou. Depois eu tive que pesquisar no mesmo dia, gente. O que é um artigo científico? Poxa, eu acho que é isso mesmo, cara. Muitas vezes você pega e nem sabe o que você tá fazendo na vida. Não, é isso mesmo, vou fazer um trabalho, uma entrevista ótima de emprego. Você tá mentindo. Depois chega em casa, como é que faz aquele negócio que o cara falou? É super complicado aí, você puta merda, onde é que eu falar no que foi exatamente o que aconteceu, porque olha só, eu sempre tive dificuldade para escrever. Sempre, a minha vida inteira. Eu sempre li muito, mas eu tive muita dificuldade para escrever. Você escreve errado essas coisas e tal? Não, eu tenho confusão de ideias. Sim, eu escrevo errado, você acredita? Eu escrevo palavras, eu sei lá, eu misturo, esqueço acento, vírgula, escrevo palavra errada mesmo. Isso daí é costume. Não, mas eu escrevo uma boa aula de português. Mas eu já tenho criatividade. No seu caso, era uma boa aula de teatro, então Não, eu precisava. Eu começava a escrever qualquer coisa e sumiam as ideias na minha cabeça. Eu travava. Total. Aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falei com a minha professora de português, que na Kennedy a gente tem português no primeiro período, né? Sim. Falei, professora, olha só. Eu sei tudo de gramática. Eu escrevo qualquer palavra, até oração subordinada, assindética, derivada de não sei o que e tal. Esses três pretérito do imperfeito, no gerúndio. Eu qualquer verbo aí no pretérito perfeito que eu sei. Mas eu não sei escrever. Eu preciso saber escrever, porque eu vou fazer o meu objetivo na faculdade. E sempre foi, desde o primeiro dia, eu lembro que o pessoal rachava os bicos de mim, porque ninguém no final das contas acreditava em que a louca, né, tipo assim... Surtada, entrei na faculdade, tipo assim, todo mundo querendo ser o certinho, o bonitinho, etc. E eu cheguei na faculdade, todo mundo até hoje comenta que, tipo assim, no primeiro dia... Eu falava que eu tava lendo, eu tinha lido até aquele momento 4 livros... E aí eram os livros do Harry Potter. Nosso amigo Pedro, galera, chegou aqui. Muito obrigado, Pedro. A gente ainda vai mostrar ele aqui, hein? Ele que fugiu porque tá com medo. Aí o pessoal começou a rir, né, e tal. Aí eu falei assim, gente, vocês estão rindo de mim porque eu tô lendo Harry Potter? Fora da caixa, né? Vocês estão lendo de mim? E vocês estão rindo de mim porque eu tô lendo Harry Potter? Qual foi o último livro que você leu? Aí o cara ficou calado. Falei, e você? Qual que é o último livro que você leu? Ficou calado. Falei, então quer dizer que os não leitores estão me zoando pelo tipo de livro que eu tô lendo. É sério isso, produção? Tá. Mas é porque você precisa se questionar, gente. Verdade. Você precisa se questionar, e você precisa questionar as outras pessoas. Qual que é aquele que tá te julgando? Eu cheguei na faculdade, aí cheguei lá, né? Aí o pessoal falando sobre Casa Grande de Senzala. Sobre o professor, aí levantava a mão e falava e tal, e eu olhando assim, eu tô assim, gente, eu leio quadrinho.
E eu olhando assim, tem pessoal com trato social, que isso, que aquilo. Aí eu sentei perto de uma galera e a galera, nossa, assim, realmente, nossa, real. Aí depois eu peguei, acabou a palestra, eu peguei e saí, que tava lá um momento de perguntas e tal, aí acabou tudo, eu peguei e saí e fui conversar com essa galera do Gramado. Aí a minha galera que tava lá, eles olharam assim pra mim, mano, não entendi nada que eles falaram. me enturmar com a galera do Pierre, do Brolão, o pessoal pobre, tudo junto comigo assim. Porque a gente não tem, na verdade, essa cultura de leitura mesmo, né? Verdade. E, na verdade, quando você lê, você é o nerd. Eu sempre fui a nerd, gente. Gente, eu era a pessoa que mais bagunçava na escola inteira. Se eu precisasse de ponto de comportamento pra passar, eu tava enrolada. Então, assim, olha a estratégia, gente. Olha como é que é bom. Aí agora eu vou dar um conselho de vida, né? Pra vocês. Tem nada a ver com o direito, tá? Nada a ver com o direito. Mas se você veio no mundo para fazer qualquer coisa, você tem que pelo menos traçar uma estratégia para você conseguir alcançar aquele objetivo. Verdade. Olha só, eu sempre soube que eu era inteligente, modéstia à parte. Meu amigo Pedro falou comigo mais cedo hoje, cuidado com o ego. Ele falou gente, foda-se o ego, não. Eu sei que eu sou bom. Deixa, aqui, eu sou a única pessoa que convive comigo 24 horas por dia. Eu preciso me amar. Verdade. Entendeu? Eu preciso amar tudo que eu falo. Tá escutando, né, Pedro? Pedro, Aí, ó, Pedro, eu tô falando pra você aqui agora, que ela falou assim, eu sei que eu sou muito inteligente. Eu falei, meu amigo Pedro falou mais cedo, ó, cuidado com o ego. Ela falou que é preciso se amar, meu filho. Se você é a única pessoa que convive com você 24 horas por dia. Nossa. Ainda bem que ele não tá com o microfone lá, senão ia ser uma discussão agora eterna. Ia ser complicado. Desde o próximo podcast nós vamos falar sobre amor próprio. Beleza. Bota aqui. Nossa, deixou. Aqui vai ser um bocado de coach. Aí eu sabia que eu era inteligente. E sabia que eu era encapetada. Ele dois vão lá e dois ele tá quase tendo infarto lá. Eu sabia que eu era encapetada. O que eu ia fazer? Usar os meus pontos positivos. Gente, todos os meus boletins, bem dizer, estão com déficit de 5 pontos. O que são esses 5 pontos? Comportamento, já estava com 95. Gente, deixa eu perguntar. É isso que vocês querem? Vocês querem o quê? Vocês querem ponto? O negócio é balizado por ponto? Então vou te dar os pontos. Eu nunca colei, nunca fui de ficar colando, sempre tive medo, sempre fui cagona. Então, eu não ia colar. Falei, o jeito é estudar para poder fazer a quantidade de bagunça que eu quiser e ninguém poder me cobrar nada. Entende? E o negócio foi assim, tipo, é lógico, se eu tomasse uma bomba, eu ia apanhar em casa. Gente, é um ótimo incentivo. Você não ia apanhar pouco. Aqui, se tem um leão correndo atrás de você, você pode nunca ter corrido na vida, meu amigo. Você vai correr. Você vai aprender, você dá um jeito. Agora, qual que foi o terceiro artigo? Voltando aqui. Deixa o ego aqui e o terceiro. O terceiro, aí beleza, aí fui lá, né, e tal, escrevi o artigo. Que eles falaram top, o que é artigo, aí você aprendeu o que é. Aí eu descobri o que era artigo, eu gostei do negócio. E esse daí era sobre o quê? Aí eu fui... Resumidamente, o que é artigo? Um artigo científico, na verdade, é uma produção literária que você faz, que você vai pesquisar a respeito de um tema. No direito, propriamente dito, que é o que eu tenho conhecimento, a gente usa celeumas jurídicas, né? Alguns entendimentos que existem de forma contrária para poder questionar e formar tanto a nossa opinião quanto no finalzinho do artigo você pode até inclusive nem ter tanta opinião, porque às vezes você encontra tantos conhecimentos que são contrários, que são diferentes e você pode, inclusive, entender que, por enquanto, a gente não é possível a gente chegar a uma solução para esse problema. É a sua crítica sobre o assunto. Exatamente. As suas argumentações e tal. Inclusive, quem tiver oportunidade, né, quem estiver assistindo aí, que estiver fazendo faculdade, gente, pelo amor de Deus, faz artigo científico. Vai fazer artigo, vai fazer artigo. Duro, é um saco. Perfeito.
Mas depois na hora Vou que você escrever vê... só um, que é o meu TCC. Mas... Mas na hora que você vê o negócio pronto, assim... É você... lindo, né? É um trabalho, uma coisa bem feita. Minha professora, inclusive, chamou a gente pra poder fazer na época, só que como eu tava trabalhando pra caralho e tal, tem, dentre outras coisas. Galera, agora é um vagabundo aqui, viu, gente? É mesmo, agora eu tô desempregado. Tá igual eu quando eu tava música, eu era vagabundo. Eu não sou vagabundo não, pô, eu sou um empreendedor. Eu sou autônomo. Verdade. Sou autônomo. Trabalhar que Dirijo Uber. Não, mas... Volta. Tipo assim... Bodinho, o primeiro cara que a gente entrevistou tem os artigos top. Foi uma das coisas que eu me arrependo pra caralho, que foi a minha professora chegou pra mim e virou e falou assim, vamos fazer artigo e tal. Eu virei e falei assim, não dá pra mim. Aí hoje ela me chama ainda, ela falou assim que no meio do ano tá pra poder sair aí, pra gente poder escrever um artigo, só que tem que dar uma olhada no tema, os negócios direitinho. É super importante, porque eu sempre pensei também a questão de se um ser humano faz, eu posso fazer. Porra, não vamos conversar sobre isso não. Não. Gente, se um ser humano faz, você pode fazer. Se você lê uma frase que você não entende, não é possível que você seja tão burro assim que você vai aceitar o tamanho da sua ignorância de não entender o que está escrito ali. Entendeu? Você que lute lá dentro da sua casa pensando assim, meu Deus, o que esse camaradinha quis dizer a respeito disso? Mas eu conheço os caras aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu entendo, eu estou contigo nesse argumento. Eu acredito que, se todo mundo tira carteira de motorista, por que eu não posso tirar? Eu entendo que se todo mundo consegue um casamento com casa, por que eu não posso casar? Exatamente. Se todo mundo vira milionário, por que eu não posso virar? Mas aí tem certas limitações que a gente não pode quebrar. Aí que entra, né? Sim, mas a partir do momento que você mesmo se limita, você tem um problema. Se todo mundo mora no bairro, porque a sociedade já existe para te limitar. Então você tem que ser a única, pelo menos uma pessoa tem que acreditar em você, no caso que seja você mesmo. Tem que ter um limite mesmo, sabe? Eu acredito, assim? Tem que ter um limite, velho. Você acha que você vai conseguir virar uma shake? Não. Tem que ter o limite que eu tô falando. Então, eu tô falando uma coisa grandiosa. Eu acho que desde que você saiba da realidade. Exatamente. Você tem que conseguir sustentar aquilo e fazendo. Você tem que ter concepção da sua realidade. E se impor a fazer. Quando você se impõe a fazer alguma coisa, realmente você tem que saber que aquilo. Traçar objetivos, como ela disse. Aquilo seria, sabe? Aquilo. Poxa, exemplo meu, eu sou músico. Eu quero fazer música, eu quero, sei lá, atingir 10 mil pessoas. 10 mil pessoas pra mim é válido atingir. Então eu vou trabalhando 10 mil pessoas. Atingir 10 mil pessoas depois de anos, agora eu quero atingir 100 mil. Aí você estabelece metas. Exatamente. Você sabe como é que eu fazia para poder ler na faculdade? Na escola, no ensino médio? Eu tinha que ficar na biblioteca, porque a gente não podia pegar mais livro. A gente teve um momento que a biblioteca não era tão vazia de livro. Tipo assim, quando tinha um exemplar no máximo. A gente não podia pegar. A gente tinha que ler lá. Eu tinha que convencer o meu pai que eu não estava matando aula, namorando, fazendo nada, que eu estava dentro da biblioteca. Isso daí... Qual pai que vai acreditar? Rapaz, complicado. Entende? Complicado. Quando eu passei no concurso da polícia, pra você ter uma ideia que não existe... Que quem se limita é você mesmo. Quando eu passei no concurso da polícia, eu já tinha feito 9 concursos. E tomado pau em todos. E tem que lembrar também que ela, pra poder pagar o cursinho, esse negócio, você tem que ver o que essa mulher arrumou, velho. Essa mulher foi nu. Virava o diabo pra poder eu acredito cegamente nisso que você falou, mas que não tem que ter objetivos e saber os seus limites. Exatamente. Seu objetivo era o curso de polícia e tal, até conseguir, mas é uma coisa que estava viável para você. Exatamente. Mas aqui, igual na época, né, a gente tem 15 anos. Na época, a gente não tinha computador. Sabe como é que eu fiz minha inscrição? Meia-noite, porque a internet era... A partir de meia-noite, ela era gratuita. Não era gratuita, né? Ela não cobrava um pulso para você navegar a noite inteira. Então, eu tive que fazer a minha inscrição depois da meia-noite,
na casa do meu marido, inclusive, que hoje é meu marido, né? Na época ele era meu namorado, foi ele que fez a inscrição pra mim, porque eu não tinha acesso à internet. Pra estudar, eu tive que ir, eu fui atrás de um monte de professor meu e perguntava qual que era o tipo de material a respeito daquela disciplina. Porque a gente não tinha acesso a material e eu não tinha dinheiro para xerox, então eu precisava do livro emprestado. Sendo e sabendo que você é uma pessoa inteligente, você acha que você nasceu assim? Não. Ah, tá, porque senão eu já ia te perguntar, então você acha que tem pessoas que são burras e nascem burras? Não, eu acho que tem pessoas que não têm noção do que podem fazer. Vou te dar uma exemplo. Sabe quando é que ativou o meu clique? Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na escada. Eu sei que você quer falar do terceiro artigo, mas a gente Pô, cara, desculpa, Gui. Vou só terminar. Termina isso que a gente fala sobre o terceiro artigo. Não, vou pensar no seu caso. Eu juro juradinho. Aí ela estava na escada e eu comecei a pensar. A minha mãe lavando roupa, né? Minha mãe era uma senhora já bem idosa. E ela tava lavando roupa, né? E eu lá pensando na escada. Eu falei assim, mãe, tô vendo todas as minhas irmãs são donas de casa. Só tem isso pra fazer quando a gente é adulto. 55? Já? Porra! Vai. Vamos ter que gravar outro. Gente, corta esse, começa outro e Não, mas continua, dá tempo até. Então, aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, você pode ser o que você quiser. E lá, né? Tipo... Lavando roupa. Você pode ser o que você quiser. Você pode estudar pro que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Não existe limite. E eu acho que também, no final das contas, ela estava cansada de ver todas as filhas dela sendo dona de casa como ela, repetindo os mesmos padrões. Entende? Então, aí que ativou meu clique. Na hora que ela falou isso, gente, eu viajei. Eu falei, gente, é esse que é o caminho. O negócio é ser fora da caixa mesmo. Você é a mais nova? Eu sou a caçula. Poxa, mas tá vendo? Talvez se você fosse do meio, você não teria esses privilégios. Não teria. É complicado, né? A minha mãe já tava de saco cheio, gente. Criar filha é difícil. É complicado. Entendeu? Ela já tava de saco cheio. Ela já provavelmente já viu todos os erros que ela acredita ter cometido na educação das minhas irmãs, etc. E de repente viu que... Tia Iva tinha um potencial grande pra caralho. É fora porque ao mesmo tempo que todos os problemas que nós temos são culpa de nós mesmos, também não são porque... são coisas, ensinamentos que a gente vai aprendendo, sabe, de outras pessoas. Então, tudo que nós somos não é eu que criei sozinho. Não, você é produto do meio, infelizmente. Então, o fato de eu ser um bosta, por exemplo, eu sou um bosta, não é culpa minha, mas eu também não posso falar, pô, não é culpa minha. Sabe? Mas pode ser uma responsabilidade sua. Sim, é uma responsabilidade. Não é culpa sua, mas é responsabilidade sua. No momento que você sabe disso, por exemplo, você já consegue mudar. Você não pode tirar totalmente seu corpo fora. Você tem responsabilidade porque disso. O que eu vejo muito hoje... Tem muita gente que não consegue identificar. E real, não consegue ver isso, pô. É tipo, tá, e o que eu vou fazer com isso tudo que a vida me deu? Você entendeu? E nada foi fácil, nada veio de graça pra mim. Nada foi fácil. Então, assim, tudo que eu consegui hoje, com essa autoestima gigante... Mas tudo que eu consegui foi muito de esforço, foi muito de correr atrás, foi muito de dar um salto de fé, sabe? Sabe. Pular no inesperado e não sabe, eu nunca soube o que ia acontecer amanhã. Eu fui fazer o cursinho, eu tava na 8ª série. Aí eu fui fazer um cursinho pra poder tentar passar no Cefet. Aí eu falei pra tia, eu não tô conseguindo enxergar direito, porque eu tô sentando lá atrás pra não atrapalhar a visão do pessoal. Ela virou e falou assim, manda esse povo se fuder e senta lá na frente. Ela já era policial? Não, expliquei meus conceitos. Ela já era policial? Gente, o problema é deles, velho. Ela já era policial? Já era. Ah, então por que você não levou ela de mão dada assim lá, né, velho? Eu era a sala e falou, gente, eu quero aprender. Eu cheguei lá, tipo assim, eu sento lá na frente, ela virou e falou assim, manda esse se fuder. Minha mãe, tipo assim, minha mãe tava assim no fundo, né? Ela olhou assim, virou e falou assim, Simone? Gente, mas quem é responsável pela sua vida é você. Se você não tomar as rédeas da sua vida, como é que vai ser o negócio? Isso daí mudou bastante as coisas. Os professores passaram a me conhecer depois disso. Vamos falar sobre o terceiro artigo. Vamos falar sobre o terceiro. Ou não? Vai ter que deixar pra depois, velho. 55 não pode passar de 10.
Então, o terceiro artigo vocês aguardem no próximo podcast. Cenas do próximo capítulo. Mas hoje a gente já falou de nascituro, já falou da parada do Estado como responsabilidade, né? Responsabilidade do Estado. Bacana. Vai ser ou não. Ô, velho, já conversamos pra caralho, velho. Nó top mesmo. Tá, foi bom demais. Gente, eu vou até falar o que pega, é porque nós ainda estamos no início e tudo, e as câmeras não aguentam mais de uma hora e pouco de gravação. Na verdade também fica ruim pra poder subir pro YouTube. Fica ruim também, mas é igual eu falando, são os meios que nós estamos tendo pra conseguir mandar pra vocês. Então, caso apareça alguém rico aí, Estamos patrocinadores. Gente, a Heineken, aí o pessoal. Aí, ó, pessoal da Heineken, pessoal da Polícia Militar, o Estado aí, ó. Estado. Nós amamos vocês. Tá ligado que é divulgação científica, a gente precisa de cultura. Tá. Você também, viu? Você sabe que é você. Você sabe que é você. Você sabe que é você. Exatamente. Entendeu? Vocês, então, por favor, entrem em contato com a gente é de Neves, mas... A gente é bonzinho. Muito bom. E a gente é de Neves. Não é... A gente só é de Neves. Tá? E outra coisa aqui, gente. Tem muita gente boa aqui. Então, não desvaloriza Neves, não. Mas... Gente... Ô tia, valeu. Muito obrigado por vir. Valeu mesmo. De nada. Vai ter que voltar, velho. Ela é lá do Balão Mágico, né, cara? É a Simone do Balão Mágico. Tem uma estátua pra ela lá em Natal. Tô ligado, pô. Claro. Agora eles têm que atualizar a estátua, né? Agora tem que colocar grave. Agora depois com uma luzinha. Simone, então vamos organizar a próxima vez também. Espero que da próxima vez a gente esteja com mais tempo pra conversar mais. E que Meuzinha, você esteja aí pra nós aí, né? Ela fala também que se organizar direitinho, todo mundo fode. É verdade? E ainda hidrata o cabelo. Você jogou direto, porque eu acho que eu tô precisando. Você jogou direto, porque... Gente, mas imagina a situação que eu tô aqui. Lava o cabelo. É muito complicado, mas tudo bem. Mas eu quero agradecer, né, a oportunidade também, né, de conversar com vocês. Estou muito orgulhosa do projeto de vocês, acho super legal. Entendeu? Eu acho que a gente precisa de um começo, né? E vai dar certo, vai terminar. Já é muito certo. Mais famoso do que a gente está agora. Já, daqui a pouco já deu certo, já tá ótimo. Você vai ver. Esse daqui vai estar estourando. Olha, só, sabe, pra mim o objetivo é conseguir trazer informação para as pessoas, sabe? Poxa, é muito legal, velho. Eu aprendo, as pessoas aprendem, sabe? O que eu mais tô curtindo fazer é aprender. Pedro não quis, deu mole, aqui pra você, rapaz. Se fudeu. Mas assim, o que eu mais tô curtindo é aprender, velho. Nossa, é muito bom conversar com pessoas que sabem, sabe? Muito mais que eu, ainda por cima. Muito bom mesmo. É bom, velho, conversar com o pessoal. É bom coisas diferentes. Trazer visibilidade para o pessoal que geralmente a gente muita gente que a gente traz aqui geralmente não ia conseguir falar sobre a própria vida. Claro, é super importante. Inclusive, sair de Neves e ser uma pessoa bem-sucedida, para mim é muito importante. Sempre tive o objetivo de passar para as pessoas que os limites são elas que impõem. Entende? Então, como moradora de Neves, né, morei mais de 30 anos aqui, etc. Então, é possível, quem estiver estudando gente, vamos lutar, que a nossa maior revolta contra o sistema é estudar e ser alguém na vida, sabe? Ô, tia, muito obrigado. Valeu, pessoal. Fala aí seu Instagram, tia. Simoninha Mirandinha. Tem um negócio do direito também, né? Tem direito nas coisas. Simoninha Mirandinha, direito nas coisas, tá um pouquinho parado. Isso daqui. Aqui? Simoninha Mirandinha é o meu pessoal, né? Que eu tenho movimentado mais. E tem o Endireitando as Coisas, que é um Insta pra falar mesmo sobre direito, né? Tô andando meio paradinha, porque gestação e trabalho, estudo, não tá dando muito certo. Mas provavelmente eu vou voltar a publicar coisas lá. Tá bom. Agora tu, meu querido. Aguardamos. O meu Instagram é Naomi Roma, mas como eu ainda estou fora, eu apaguei meu Instagram. Deve ter umas 2 semanas, 3 semanas. Mas aí. Crise existencial.
Não chega a ser, não, sabe? Mas é difícil. tipo isso. É difícil manter. Poxa, não é. Eu penso assim, não é uma coisa que. Poxa, Mas que tá ruim. Excluir lá, mas de qualquer maneira meu trabalho tá lá, na Urama tá lá. E que se quiser contatar para o trabalho, conversar alguma coisa, o WhatsApp tá aí, né? O pão, qualquer coisa, coloca para nós. Pão gostoso esse pão. Nossa, meu Deus! Pessoal, nós estamos aqui na Casa Semifusa. Acompanha lá, Casa Semifusa, Coletivo Semifusa. Eu sou o Que Seria o Quê? Meu Instagram. E não esquece de... Esse Rodolfo aqui tá errado, viu, galera? Rodolfo Gostosão. E não esquece também de falar também com... Falar não, de seguir o Historiando Podcast lá no Instagram e aqui no YouTube também. Curte, compartilha, comenta. Que nós estamos aí. Mande presentinhos e amiguinhas. Velho, o negócio é ver, é curtir, é saber das... Fala coisa boa, fala o que precisa melhorar, fala o que não tá precisando, fala tudo. Pra zoar também, velho. Dá uma zoa, enche o bagulho de zoação. O negócio é aí, zoar e pá. Sacou? Eu sei que esse trem de aborto deve que vai ter muita gente falando. Fale mesmo. O objetivo é discutir, gente. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Então fechou, gente. Muito obrigado. Tamo junto, misturados. E obrigado pela presença. Viu, meu querido? Foi um prazer também. Valeu, viu, tia? Eu que agradeço, galera.